Ele diz que te ama, mas o que os gestos mostram? Você já ouviu ele dizer, eu te amo. Mas por algum motivo, algo dentro de você não acreditou. Você tentou ignorar, tentou confiar, tentou pensar que era insegurança sua, mas no fundo, uma parte sua sentia que aquele amor parecia bonito demais nas palavras e vazio demais nos gestos. Porque quando um homem realmente ama, o amor dele não precisa ser defendido com discurso. Ele aparece no olhar quando você está cansada, na forma como ele te escuta sem interromper, na presença firme quando tudo desmorona, e acima de tudo, no jeito como ele te protege, até de si mesmo. Carl Jung dizia que o amor verdadeiro nasce quando o homem amadurece emocionalmente. E o problema é que muitos ainda confundem amor com carência, com posse, com controle. Esse vídeo é para você que já se cansou de ouvir promessas bonitas e agora quer enxergar os detalhes reais, os sinais que mostram se ele está pronto para te amar ou se só quer ser amado às custas do seu amor próprio. Tem uma parte da mulher que quer acreditar. Quando ele fala que te ama, que vai mudar, que é com você que ele quer ficar, essa parte sua sorri por dentro. Mas tem outra parte, uma que fica em silêncio. Uma parte sua que já ouviu essa mesma frase antes e já sabe que palavras por si só não seguram ninguém. É aqui que começa a diferença entre uma mulher que espera por provas e uma mulher que aprendeu a olhar para os detalhes. Porque quando um homem é maduro, ele ama com os olhos, com os gestos, com o respeito diário. E quando ele ainda não cresceu por dentro, ele usa a palavra amor como quem joga um cobertor por cima do que não quer mudar. Carl Jung dizia que só ama de verdade aquele que já entrou em contato com a própria sombra. Ou seja, o homem que conhece suas fraquezas, que sabe onde pode machucar e escolhe não machucar. O amor verdadeiro não é apenas um sentimento. É uma decisão contínua de cuidar. Mas muitos homens, mesmo dizendo eu te amo, ainda demonstram comportamentos que revelam o oposto. Ele some quando você mais precisa. Fica frio sem explicação e volta quando sente que você está se afastando. Ele fala do futuro, mas não te inclui nos planos concretos. Te elogia, mas também te coloca para baixo em momentos que deveria te levantar. Pede paciência, mas não move um dedo para mudar. Diz que sente saudade, mas não te escuta de verdade. Isso não é amor, é um afeto imaturo. Um ego tentando se sentir amado, mesmo que para isso precise te deixar insegura. É preciso entender que o amor imaturo exige, cobra, suga, mas o amor maduro acolhe, sustenta, constrói. E sabe o que mais? O homem imaturo ama o efeito que você causa nele, não você de verdade. Ele ama o jeito como você o faz se sentir. Ama o espelho que você se torna para o ego dele. Mas quando você precisa ser amada com profundidade, com presença, com cuidado, ele falha. Por quê? Porque esse tipo de homem ainda não sabe amar sem pensar em si mesmo primeiro. Ainda não aprendeu que o amor não é sobre o que eu recebo, e sim como eu escolho estar para o outro. E isso exige responsabilidade emocional. Infelizmente, muitas mulheres crescem achando que precisam ensinar um homem a amar, como se fosse parte do amor ser professora daquilo que ele deveria ter aprendido com a vida. E aí, ela se perde tentando educar, quando na verdade só queria ser amada. Não caia nessa armadilha. Você não está aqui para ser a mãe emocional de um homem. Você não precisa se desgastar tentando convencê-lo a te tratar com dignidade. O homem que te ama de verdade já decidiu isso antes mesmo de você pedir. Ele não brinca com o que você sente. Ele não mede as palavras para te confundir. Ele não aparece só quando é conveniente. Porque o amor maduro não é presença ocasional com discurso bonito. É presença real, mesmo em silêncio. Mesmo sem dizer, eu te amo o tempo todo, mas mostrando esse amor nas atitudes. E você precisa começar a confiar nos detalhes. No jeito como ele te escuta quando você fala de algo importante. Na forma como ele se importa com o que você sente, mesmo quando está cansado. No esforço dele em se tornar melhor, não porque você exige, mas porque ele quer te merecer.
Homens maduros não têm medo de crescer com uma mulher ao lado. Homens imaturos querem que a mulher diminua para que eles não se sintam pequenos. Percebe a diferença? Um homem que diz, eu te amo, pode te deixar mais insegura do que aquele que não diz nada. Mas está sempre ali, inteiro, porque o amor não se mede pela frequência com que ele fala, mas pela forma como ele age quando você mais precisa dele. Se você sente que está sempre tentando adivinhar se ele realmente sente algo, se precisa viver entre dúvidas e justificativas, se está constantemente ansiosa porque nunca sabe se ele vai te procurar ou desaparecer, esse não é amor, é carência travestida de relacionamento. Você merece mais do que isso. Você merece alguém que te olhe com verdade, que te faça sentir paz, não medo, que te eleve, não que te desgaste, que faça com que você sinta, aqui eu posso descansar. Carl Jung dizia que o amor nasce quando a alma reconhece outra alma, e não apenas quando um ego procura consolo em outro corpo. O homem certo não vai te deixar confusa, ele vai te trazer clareza, não com promessas, mas com presença, não com discurso, mas com atitude. E quando esse homem chegar, ou quando ele já estiver ao seu lado e você aprender a enxergar, você vai sentir uma coisa: alívio, porque finalmente o amor vai deixar de ser um esforço e se tornar um repouso. Os comportamentos imaturos que fingem ser amor, mas só te confundem. Ele diz que te ama, mas desaparece quando você mais precisa. Diz que é só seu, mas flerta com outras como se fosse brincadeira. Faz promessas que nunca cumpre. E depois diz que você é impaciente. Pede tempo, mas quer sua presença integral como se fosse direito dele. Esse tipo de homem não é vilão, mas também não está pronto para amar como você merece. Sabe por quê? Porque ainda age a partir de feridas não curadas. Porque ainda confunde ser amado com ser validado. E quando isso acontece, o amor deixa de ser uma escolha madura e vira um jogo emocional onde ele quer ganhar. E você sempre perde. Esses comportamentos que agora você vai ver são comuns, são até romantizados em filmes, séries e até em conselhos errados que você talvez tenha escutado. Mas a verdade é que eles mostram um homem que não aprendeu a amar com maturidade. Vamos falar deles com toda a clareza que talvez ninguém te deu. 1. Ele desaparece quando é confrontado emocionalmente. Sempre que você traz algo sério, ele foge, desliga o celular, se cala por dias ou age como se nada tivesse acontecido. Mas quando você para de cobrar, ele volta como se fosse tudo normal. Isso é um ciclo de imaturidade emocional. Um homem maduro encara as conversas difíceis porque entende que o amor também é sobre desconforto que cura, não sobre silêncio que machuca. 2. Ele trata você bem, só quando está com medo de te perder. Quando sente que você está se afastando, ele vira outro homem. Fica mais atencioso, carinhoso, manda mensagens, aparece de surpresa. Mas assim que percebe que você amoleceu, volta aos mesmos padrões de antes. Esse é o famoso ciclo do reforço intermitente, e emocionalmente é devastador. 3. Ele é gentil em público, mas indiferente na intimidade. Na frente dos outros ele te abraça, elogia, parece encantado. Mas em casa, mal pergunta como foi seu dia. Isso mostra que ele ama a imagem do casal, não a relação real. Ele está mais preocupado com o que os outros pensam do que com o que você sente. 4. Ele minimiza suas dores. Você fala que algo te incomoda e ele diz: você está exagerando. Você é muito sensível. Você sempre reclama. Esse comportamento deslegitima seus sentimentos. E aos poucos, você começa a duvidar de si mesma. Homens maduros não invalidam o que a parceira sente. Eles tentam compreender. 5. Ele diz que te ama, mas compete com você. Quando você brilha, ele diminui. Quando você conquista algo, ele ignora ou finge que não é grande coisa. Esse é o ego dele tentando sobreviver. Mas amor de verdade não tem inveja. O homem certo se orgulha das suas conquistas
como se fossem dele também. 6. Ele te culpa pelas próprias falhas. Se ele erra, você que provocou. Se ele mente, foi porque você pegou no pé. Se ele trai, foi porque você não estava presente. Esse tipo de justificativa é tóxica e perigosa. Homem que ama com maturidade assume o que faz. Ponto. E talvez o pior de todos os comportamentos seja esse. 7. Ele ama ser o centro das suas emoções, mas nunca se entrega de verdade. Ele adora quando você corre atrás, quando você chora por ele, quando você tenta consertar tudo, mas quando é a vez dele de ser vulnerável, ele se fecha, porque no fundo, ele só ama a parte de você que alimenta o ego dele, não a mulher inteira que deseja reciprocidade. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já se pegou tentando justificar atitudes dele, dizendo que ele te ama do jeito dele? Mas e o seu jeito de ser amada? Quando vai importar? Homens imaturos amam de maneira condicional. Quando tudo está fácil, quando não são cobrados, quando não precisam crescer. Mas no primeiro desafio emocional, somem, se irritam, te fazem parecer a errada. Você não precisa mais cair nessa. Você tem o direito de querer um amor que permaneça, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Tem o direito de ser escutada, sem ser rotulada de dramática. Tem o direito de querer um parceiro, não um projeto de reabilitação emocional. Talvez você tenha sido ensinada a esperar que ele cresça ao seu lado. Mas a verdade é que um homem só cresce ao lado de uma mulher quando ele já tomou a decisão de amadurecer, sozinho. Você não tem que ensinar ninguém a te valorizar. Você só precisa aprender a parar de aceitar o que machuca, mesmo que venha disfarçado de amor. E aqui vai uma frase simples, mas poderosa, para você comentar abaixo e deixar registrada a sua força. Não quero mais provar que sou digna de amor. Agora só fico onde isso já é óbvio. Escreve aí. Deixa essa verdade sair de dentro de você. É o começo da sua nova história. Como age um homem de verdade. Os sinais que você precisa enxergar. Depois de tanto se decepcionar com promessas, uma mulher começa a perceber algo que muda tudo. Não é sobre o que ele diz, é sobre como ele age, principalmente quando ninguém está olhando. Carl Jung dizia que o amor verdadeiro só é possível entre duas pessoas inteiras. Pessoas que não se relacionam para fugir de si mesmas, mas para construir algo além do próprio ego. E isso só é possível quando o homem passou por um processo interior de amadurecimento. A questão é, como saber se ele está nesse ponto? Você vai perceber. Porque o homem que ama com maturidade não precisa provar o tempo todo que te ama. Ele te faz sentir. E mais do que isso, ele sustenta o amor com atitudes que falam mais alto do que qualquer declaração. Vamos falar agora dos sinais claros. Aqueles que mostram que esse homem não está apenas com você, mas por inteiro com você. 1. Ele escolhe o estar presente, mesmo quando está cansado. Ele não foge da rotina, não some nos dias difíceis, não deixa você sozinha quando está vulnerável. O homem maduro entende que amor não é só sobre os momentos bons, é sobre permanecer quando a vida fica real. 2. Ele assume responsabilidade emocional. Ele não diz, você está exagerando. Ele diz, se isso te machucou, eu quero entender. Isso muda tudo, porque mostra que ele não está tentando ganhar a discussão, está tentando cuidar do vínculo entre vocês. 3. Ele é previsível no melhor sentido da palavra. Você sabe onde ele está. Você sabe o que ele sente. Você não precisa dormir com o coração ansioso por falta de resposta, porque ele é constante. E constância é uma das maiores declarações de amor que um homem pode dar. 4. Ele te escuta de verdade. Ele não te interrompe. Não invalida o que você sente. Não fica tentando consertar tudo com pressa. Ele fica ali, inteiro, só te ouvindo. E esse tipo de escuta cura feridas que você nem sabia que ainda estavam abertas. 5. Ele tem orgulho de quem você é, não medo. Ele não se sente ameaçado quando você cresce. Pelo contrário, ele celebra com você.
aplaude quando você vence, se emociona com suas conquistas, porque ele sabe que amor de verdade não é competição, é parceria. Sexto, ele conversa sobre o futuro com responsabilidade. Ele não fala de planos como se fosse fantasia. Ele fala de forma concreta. Te inclui, te pergunta, compartilha decisões. Esse é um homem que não está apenas te usando como companhia. Ele quer construir com você. 7. Ele respeita seus limites. Se você diz não, ele não insiste. Se você precisa de tempo, ele espera. Se você quer conversar mais tarde, ele entende. Porque para ele, te amar não significa invadir, significa respeitar. E talvez o mais bonito, 8. Ele te olha como se estivesse vendo uma mulher inteira. Não um corpo, não um papel, não uma função, mas uma mulher com história, profundidade, luz e sombra. Ele te olha nos olhos com admiração e ternura, como quem sabe que está diante de algo raro. Você não precisa mais mendigar esse tipo de amor. Ele existe, mas só chega quando você para de se contentar com migalhas e decide que o seu coração não é lugar para quem ainda está em fase de teste. O homem certo não é perfeito. Ele erra, se atrapalha, às vezes fala sem pensar. Mas ele volta, ele ouve, ele cresce. E isso é o que diferencia alguém que apenas quer amor de alguém que está disposto a amar. Não se confunda. Um homem que te ama de verdade não precisa se esconder atrás de desculpas. Ele se revela nas pequenas atitudes. Quando pega sua mão sem motivo. Quando manda mensagem só para saber se você almoçou. Quando lembra de algo que você disse uma semana atrás. Quando pergunta como foi seu dia e realmente escuta a resposta. E quando você pergunta, será que ele me ama mesmo? A resposta não vem da boca dele, vem da sua paz. Amor maduro é isso. Paz, não ansiedade, segurança, não dúvida, clareza, não suposições. Se ele diz que te ama, mas você vive cheia de perguntas, talvez ele ainda não saiba amar do jeito que você precisa. Mas quando ele amar de verdade, você vai saber. Não por causa do que ele fala, mas porque, ao lado dele, o mundo fica mais leve. E você não precisa mais lutar para ser escolhida. Porque ele já te escolheu todos os dias, mesmo em silêncio. O que a sua autoestima vê, o seu coração para de aceitar. Tem uma coisa que ninguém te conta. O amor que você aceita é diretamente proporcional ao amor que você tem por si mesma. Não importa o quanto ele diga que te ama. Se você ainda estiver tentando se convencer de que merece pouco, vai aceitar migalhas como se fossem banquetes. Vai confundir ausência com espaço. Vai chamar indiferença de liberdade. Vai se acostumar com um amor que dói. E vai até defender ele como se fosse o melhor que você pode ter. É duro, mas é real. A mulher que não se conhece profundamente tem mais chances de cair em amores rasos. Mas a mulher que se reencontra com a própria dignidade começa a ver tudo com outros olhos. Carl Jung falava que a jornada do amor começa pelo resgate do self, a parte mais verdadeira de quem você é. E isso vale para tudo, inclusive para perceber se o amor que você recebe está nutrindo ou consumindo você. A autoestima não é sobre se achar bonita no espelho. É sobre saber dizer não sem se culpar. É sobre sair de um relacionamento mesmo amando, se isso estiver destruindo sua paz. É sobre parar de tentar ser suficiente para alguém que nem sabe o que quer. A autoestima te dá visão, te dá filtro, te dá coragem. Ela sussurra quando o coração está barulhento. Ela alerta quando o discurso dele é bonito demais para ser confiável. Ela te protege quando você começa a romantizar sinais de alerta. E mais do que isso, a autoestima cura a carência que te fazia chamar qualquer presença de amor. Com ela, você para de correr atrás de explicações. Você para de tentar entender o outro. E começa a ouvir a si mesma. Você para de aceitar um quase relacionamento. E decide que ou é inteiro ou não é nada. Sabe aquele momento em que ele diz, você é tudo que eu sempre quis. Mas no dia seguinte desaparece, responde seco, cancela os planos.
Antes você se perguntava: o que eu fiz de errado? Agora, com autoestima, você pergunta: por que estou me permitindo viver isso? Percebe a mudança? O foco sai dele e volta para você. E quando isso acontece, você não precisa brigar, implorar, nem gritar. Seu silêncio começa a falar por você. A mulher com autoestima elevada não precisa reagir com raiva. Ela apenas escolhe ir embora sem deixar rastros. E isso é o que mais assusta os homens que se achavam insubstituíveis. Ela não grita. Ela não dramatiza. Ela apenas desaparece da vida dele como alguém que se lembrou, de repente, do valor que tem. E é nesse ponto que ele acorda. Mas às vezes, já é tarde. Porque a mulher que aprendeu a se amar não volta para onde sentiu que precisava implorar para ser vista. Ela pode até sentir falta, mas não sente saudade da dor. A autoestima é o filtro que separa o eu te amo verdadeiro do eu gosto do que você faz por mim. É o que faz você perceber que o amor não é para te confundir. É para te dar raiz e voo ao mesmo tempo. Então, se você está ouvindo esse vídeo e sentindo um incômodo aí dentro, talvez seja a sua autoestima pedindo espaço. Talvez ela esteja dizendo: ei, lembra de mim? Lembra da mulher que você era antes de se adaptar a tão pouco? Antes de aceitar metades? Antes de ficar tentando caber onde claramente te apertava? Essa mulher ainda está aí. E ela não precisa de grandes revoluções para despertar. Às vezes, ela só precisa de um pequeno ato de coragem, como, por exemplo, deixar de responder uma mensagem que só vem quando ele quer, parar de esperar um gesto que nunca chega, ou apenas levantar da cama, se olhar no espelho e dizer: eu não vou mais me abandonar por ninguém. Autoestima é isso. Não é arrogância, não é orgulho. É saber onde você termina e onde o outro começa. É saber o que você aceita e o que você nunca mais vai aceitar. E isso muda tudo, porque o homem certo não precisa que você se diminua para ele se sentir grande. Ele te quer inteira, quer andar ao lado, não na frente. Quer dividir, não consumir. Quer te ver feliz, não submissa. E quando você estiver conectada com a sua própria verdade, vai saber. Ele pode até dizer que te ama, mas se os gestos não acompanham, você não precisa ficar para ver no que dá. Você já sabe o que você merece. E quando a mulher sabe o que merece, ela deixa de aceitar o que machuca, mesmo que ainda sinta algo. O dia em que ela parou de ouvir "eu te amo" e começou a prestar atenção no que ele fazia. Chega um momento na vida de toda mulher em que ela se cansa. Mas não é um cansaço qualquer. É um cansaço de alma, de escutar palavras bonitas que não viram atitudes, de acreditar em promessas que viram silêncio, de justificar gestos ruins só porque o coração ainda sente algo bom. Esse é o ponto da virada. Ela olha para ele dizendo "eu te amo" e não se emociona mais. Não porque ela ficou fria, mas porque aprendeu a olhar para o que está por trás do discurso. E ali, nos bastidores das palavras, não tem cuidado, não tem presença, não tem verdade. Tem apenas conveniência. Carl Jung dizia que o amor real começa quando o encantamento acaba. E o que fica é a escolha. É isso que a mulher aprende com o tempo. Amor não é sobre sentir borboletas no estômago. É sobre sentir paz no peito. É sobre o silêncio entre duas pessoas ser confortável. É sobre a presença não ser um favor, mas uma consequência natural de quem quer estar ali. E quando ela entende isso, algo muda para sempre. Ela começa a observar mais do que escutar. Começa a ver quem realmente está disposto e quem só está acostumado a tê-la por perto. Ela não precisa mais ameaçar ir embora para ser notada. Ela simplesmente vai. Vai sem avisar, sem alarde, sem drama. Porque aprendeu que o amor que precisa ser implorado, negociado ou explicado o tempo todo não é amor, é desequilíbrio. E nesse novo lugar que ela encontra dentro de si mesma, ela já não quer mais convencer ninguém do próprio valor. Ela não quer mais consertar ninguém. Ela não quer mais ser psicóloga de ninguém. Ela quer reciprocidade. E isso assusta,
porque o homem que estava acostumado a ter essa mulher sempre por perto, mesmo errando, agora sente o vazio, sente a ausência, sente que perdeu algo que o "eu te amo" dele não foi capaz de manter. Mas ela não volta, porque agora ela entendeu. Quem ama, prova com atitude, e quem não prova, se perde. Ela passa a escolher diferente. Ela não se impressiona mais com palavras doces, mas com ações consistentes. Ela não se encanta com flores num dia, se há descaso nos outros 6. Ela quer presença, verdade, maturidade. E isso só chega quando ela própria se torna presença, verdade e maturidade para si mesma. Essa mulher não precisa levantar a voz. Ela tem um olhar que diz: se for para doer, prefiro ficar sozinha. E esse olhar é o que mais desarma quem tentou manipular, enrolar, confundir. Porque finalmente ela aprendeu. Não é sobre o que ele diz, é sobre o que ele faz quando ninguém está olhando. A mulher que amadurece emocionalmente passa a amar diferente. Ela não ama mais com desespero. Ama com calma, com consciência, com critério. E por isso, o próximo amor dela, se chegar, vai ter que merecer. Vai ter que estar pronto, vai ter que vir inteiro, porque agora ela também está. Ela vai parar de perguntar: será que ele me ama? E vai começar a perguntar: esse amor me faz bem? Esse amor me ajuda a crescer? Esse amor é digno de mim? E se a resposta for não, ela não hesita. Ela escolhe a própria paz. Ela escolhe a própria companhia. Ela escolhe a própria verdade. Carl Jung dizia: aquilo que negamos nos subjuga, aquilo que aceitamos nos transforma. Ela aceitou que amar não é suficiente quando não há respeito. Aceitou que não pode carregar o relacionamento sozinha. Aceitou que o amor não é desculpa para desrespeito. E por isso, ela se transformou. Ela não é mais a mulher que aceita o mínimo. Ela é a mulher que, mesmo com o coração cheio, sabe dizer: se você me ama, mostre. E se não sou capaz de ver esse amor, talvez ele não esteja mesmo aqui. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo uma frase que diga para o mundo: agora eu só aceito o amor que me prova com ações. E se você conhece alguma mulher que ainda está presa às palavras de um amor que só confunde, compartilha esse vídeo com ela. Você pode ser o começo da libertação que ela ainda não teve coragem de viver. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Aqui você vai sempre ouvir o que o seu coração precisa lembrar. E não esquece, amor que é amor, se reconhece nos detalhes.